quando apito da fábrica de tecido. Olá, este é o podcast Mulheres da Fábrica, o podcast que compartilha lembrança de ex-operárias da antiga fábrica de rendas e bordados UEPC de Florianópolis. Quando o apito da fábrica tocar, você já sabe, tem episódio novo chegando. Hoje nós vamos ouvir trechos do depoimento concedido pela ex-operária Malvina Maria da Costa. A dona Malvina nasceu em Florianópolis em 1932 e trabalhou na fábrica de bordados UEPC de 1946 a 1953, dos 13 aos 19 anos. Hoje, aos 90 anos, ela reside no bairro Estreito, onde concedeu um depoimento sobre suas lembranças da época da fábrica de bordados para os pesquisadores Felipe Matos e Marcelo M. Vamos ouvi-la. Eu nasci no Saco de Limões, na casa até de uma irmã da minha mãe, da tia Mantina. E eu tenho 25 de 9 de 32. Saco de Limões. E o meu nome era Malvina Maria Machado. Malvina Maria Machado. Machado. Depois passou para Malvina Maria Costa, o nome do meu marido. E aí foi indo, né? Da Carvoeira, lá do Saco de Limões. Do Saco de Limões, estive lá um pouco de tempo, depois viemos para Carvoeira. Moramos um pouco de tempo lá, depois fomos para Trindade. Mas na Carvoeira, aí eu já estava com 10 anos e o Lelo com 5. Né? Aí a minha mãe lavava roupa para fora. E era na cidade, ali onde era o Instituto de Educação, ali tinha uma fila de carro, de casa. Aí nós ia pegar roupa lá para a mãe lavar. Ia de pé e voltava. Porque naquele tempo não tinha movimento. Quando um tio nosso ia levar leite lá do posto, nunca vi falar no posto lá, pois é, na Carvoeira. Então ele ia levar leite na cidade com a galeota, aí nós pegávamos a carona, vinha para cá de galeota, senão era de pé, brincando pela estrada. Nós dois. Depois foi indo, foi crescendo. O pai botou uma verdura lá na casa do tio Rodolfo, de um outro tio de um outro irmão da minha mãe, ali na Carvoeira. Eu tomava conta, porque a mãe não sabia ler, né? E eu entendia um pouquinho, aí botei por minha conta. Aí tive lá um tempo, poxa, acabou porque não dava mais nada. Aí foi aonde que um compadre meu me perguntou se eu queria trabalhar. Aí eu disse que queria. Aí eu já estava com 13 anos, que queria trabalhar. Aí ele disse, olha, eu trabalho no consultório do Dr. Santaella na parte da manhã, e ele quer uma pessoa na parte da tarde. Só para atender, para limpar, para fazer aquelas coisas. Marcar as pessoas que iam consultar. Disse, tá. Trabalhei pouco tempo lá. Quando ele me falou na injeção, acabou. Fiquei com medo, não tinha coragem. Tinha que aplicar a injeção? Tinha que aplicar a injeção numa pessoa que ia lá. Eu peguei e disse, tá, sim senhor. Essa pessoa que arrumou o serviço para mim, era um compadre meu, que ele tinha uma menina e aí ele me convidou para crismar tal de menina. Naquele tempo era comadre, compadre, para lá e pra lá. Aí tá. Aí eu disse para ele, não compadre, não quero trabalhar mais aqui, não tenho coragem. Aí foi aonde que eu fui na fábrica de bordado. Na fábrica de bordado eu falei com a senhora lá, ela disse não, que não tinha vaga, quando tivesse mandava me chamar. Acabou uma semana mais ou menos, ela mandou me chamar. Quem era essa senhora, a senhora lembra? Era a Olga Maciel. Olga Maciel, ela trabalhava lá? Ela era tipo de um chefe, um meia-chefe, né, assim. E aí trabalhei 6 anos e 9 meses lá. Mas tinha muitas pessoas lá que eu conhecia, né, mas hoje não sei se são vivas, se não são, a gente não sabe, nunca mais já vi. Era uma que trabalhava, morava no Saco de Limões, uma tal de Calu. Tinha a Maria Costa, outra moça, tinha a Luísa,
tinha a Elza, tinha a Jovelina. Isso tudo trabalhava nas máquinas. As máquinas eram uma sala que tinha, bem grande, que tinha aquelas máquinas, umas bem enormes, bem dessa altura, assim, quase desse ferro, e a outra mais baixinha. As baixinhas era melhor trabalhar, porque a alta, ela tinha uma navalha, como é que eu digo, uma peça de aço. E aí uma senhora tinha, era Josefina, uma bacia assim, e ela molava aquela navalha ali com a pedra, ela ia passando ali, aquilo ia rodando e ela passando naquela pedra. Aquilo era um trabalho, minha filha. Aí a gente tinha que colocar aquela peça, aquela navalha, era um fiapo, sabe? Assim, da largura de um dedo, mais ou menos. Tinha que colocar na máquina para poder cortar os bordados. E quando picava, estragava o biquinho do bordado, tinha duas senhoras, a dona Leopoldina e a dona Cecília. Ela fazia com a unha assim, ó, para ver se estava estragado. Aí ela botava as peças tudo assim, numa mesa, que era para o patrão nosso ver e chamar a gente para dar. Suspendia ou dava bronca, era assim. Desde 1919, existem leis no Brasil que regulamentam sobre acidentes de trabalho. Em 1943, o presidente Getúlio Vargas iniciou o processo de consolidação das leis do trabalho, a CLT. No entanto, as medidas de prevenção de acidentes evoluíram de forma muito lenta e gradativa nas fábricas. A dona Malvina foi testemunha de um acidente com a sua colega Elza, a moladora das lâminas de corte dos tecidos. Tava acidente com essa navalha? Tinha algum acidente? Era perigoso ou não? Era perigoso, né, para aquela que amolava. Um certo dia, meu filho, esta Elza era uma moça bem morena, bem gorda, assim, bem forte. Ela foi amolar porque a gente passava um paninho assim, ali no óleo, para passar na máquina para ficar melhor de cortar. Aí, ela que passa o pano assim, aquela roda veio aqui assim, ai, apareceu aquela graxa branca lá dentro, coitada. Aí, Malvina, o que eu fiz o braço? Eu disse, meu Deus, quase que desmaiei. Aí veio chamar o Camilo, né, que era o chefe. Aí ele veio cá e disse, mas que negócio é esse? Quem que se pisou? Foi a Malvina ou foi a Elza? Porque nós duas estávamos caídas. Aí foi um trabalho, aí levaram a Elza para o médico e eu fiquei lá, né? Depois me recuperei. Quem já assistiu a filmes como Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, percebeu que a fábrica é, simbolicamente, um dos elementos de controle da modernidade. Essa temática também está presente no depoimento de Dona Malvina, através da lembrança do relógio, do horário, do apito que ecoava pelas ruas da cidade. A hora de entrada às 7h30 a gente entrava, apitava a máquina, a fábrica, pronto. Ninguém entrava mais que o seu Nipo, era um senhor de idade, fechava o portão, pronto, ali não entrava mais ninguém. O horário de saída era o mais esperado. A agitação das operárias saindo juntas da fábrica pela rua Felipe Schmidt, a mais movimentada do centro de Florianópolis, é uma imagem que marcou o cotidiano da cidade. As operárias em movimento atraíam os olhares, o que para as mais tímidas, como a dona Malvina, era um momento difícil. O pessoal passava na Felipe Schmidt ali, as moças da fábrica, o pessoal não mexia, assim, porque era muita moça junto, né? Saindo. Tinha muito homem, muita gente, muito assim, era muito movimento, tinha o café do Chiquinho ali, tinha outras coisas ali que já agora eu não me lembro. Então eu tinha vergonha de passar ali, passava trabalho. As gurias, vamos, não sei o que elas. Então eu era mais tola, né? Elas eram melhores do que eu.
E aí quando dava o apito às 4h30 da tarde para ir embora, as pessoas se reuniam para ir embora, junto. Felipe Schmidt ficava cheio. Tinha vergonha, por que você tinha vergonha? Porque as pessoas ficavam mexendo com as moças, assim, subiando, essas coisas? Naquele tempo eu era muito tolo. Se eu fosse ladina naquele tempo, como hoje com 90 eu sou, a coisa era outra, credo. Não, era muito. Eu não saía de casa, né, para nada, era só para ir para a fábrica, voltar, e os domingos ia a missa, era agarradinho com a igreja, a nossa casa, bem dizer. Da casa para o trabalho, trabalho para a igreja. Aí recebi a minha fortuna, já passava no Bom Gosto, numa loja que tinha na cidade. Ali eu já comprava a roupa que eu queria comprar, lençol, essas coisas, pano para fazer. Porque tudo a gente fazia em casa, né? Não se comprava nada naquele tempo. E o pai me comprou uma máquina velha de mão para mim costurar, fazer as coisas. Aí quando eu chegava da fábrica, os domingos, os sábados, eu estava costurando a minha roupa, meus lençóis, as fronhas. Percorrer os diversos caminhos trilhados por essas antigas operárias é uma forma de valorizar a importância histórica e cultural da memória de mulheres trabalhadoras de uma fábrica tombada como patrimônio material de Florianópolis. Como afirmou Ecleia Bose, as histórias de vida estão povoadas de coisas perdidas que se daria tudo para se encontrar. Este foi o podcast Mulheres da Fábrica, parte integrante do projeto Mulheres Operárias da Fábrica de Rendas e Bordados UEP, desenvolvido com recursos do Prêmio Elizabeth Anderle de Estímulo à Cultura, do Estado de Santa Catarina, via Fundação Catarinense de Cultura, com apoio da empresa Ciência Consultoria Científica. Em breve retornaremos com um novo episódio. Quando o apito da fábrica tocar, você já sabe, tem episódio novo chegando. O podcast Mulheres da Fábrica é uma produção da Rádio Ciência, apresentado por Letícia Miller, dirigido, roteirizado e editado por Felipe Matos e Marcelo M.